Eu quero agradecer ao Gustavo, agradecer ao Sérgio Kozuka pelo convite de estar aqui com vocês, conhecendo pessoas novas, isso é muito bom. Na verdade, é isso mesmo que o Takashi falou, e eu comecei com o meu trabalho com a fototerapia em 99. Foi quando eu entrei em contato com a Kenkopato por acaso e comprei um Fotondome na época. Eu tinha uma clínica de estética, eu só fui fazer fisioterapia depois, né? Eu tinha uma clínica de estética há muitos anos e comprei um Fotondome para trabalhar com emagrecimento, que na ocasião a Kenkopato anunciava Fotondome como um equipamento para emagrecimento. Quando esse aparelho chegou, através do Ulisses, que ainda está na rede, ele foi para minha clínica de estética, eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto e descobri que ele também era utilizado, ele foi criado para um tratamento de câncer. E como tinha algumas questões referentes ao câncer, eu não sei se vocês sabem, mas na verdade no mundo inteiro o câncer não pode sair a cura em 100 anos, desde que foi criado a quimioterapia, porque são dados que eles fizeram de cálculos para o quanto que eles têm que arrecadar durante esses 100 anos para pagar todas as pesquisas de quimioterapia e gerar lucro, enfim. Então, existe essa questão, não se pode falar em cura de câncer até completar X anos aí, que isso na época eu estava na faculdade quando um professor comentou, eu não sei qual que é a data que finaliza isso, para ser sincera. E aí o Kenkobio, óbvio que não pode entrar como o Kenkobio não, o Fotondome não pode entrar como um trabalho de cura de câncer, de tratamento de câncer, e assim, gerou-se algumas questões mundialmente, e aí ele foi vendido como um equipamento para emagrecimento, que é fantástico. Mas só o fato de eu ter lido sobre isso me gerou algumas curiosidades. E eu fui observando que quando eu colocava uma cliente dentro daquele equipamento, ela as clientes saíam com cheiros diferentes. Isso para mim era muito interessante, sabe? Tinha gente que saía com cheiro de medicamento, tinha gente que saía com cheiro de nicotina, né? Cigarro. Tinha gente que saía com cheiro de metais, uma coisa estranha, sabe? Então, cada um tinha um cheiro diferente. E essa questão do odor me gerou muita curiosidade. Foi quando uma moça, uma cliente que eu tinha na época, ela tinha um cheiro muito forte embaixo do braço. Toda vez ela chegava no final do dia, tinha aquele cheiro, aquele odor bem forte, bem característico, né, de pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, enfim. Ela entrava no aparelho, a primeira vez que ela foi entrar no aparelho, meu coração assim pulou pela boca, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô imaginando depois que ela suar ali dentro, como que vai ficar o equipamento depois, né? Aquele cheiro vai impregnar no meu aparelho. Porque eu não sei se vocês conhecem o Fotondome, ele é uma câmara, né? Ele é fechado, todo fechado, a pessoa fica ali dentro, só com a cabeça do lado de fora, ela sua, o aparelho vai até mais ou menos uns 60 graus, a pessoa chega a uns 44 graus, mais ou menos. Então, ela sua intensamente e como ele é um aparelho fechado, revestido com uma manta de TNT, é muito fácil do cheiro impregnar ali naquele equipamento. E quando ela saiu, eu pensando, né, como é que ia ficar para depois eu limpar e tirar o cheiro do aparelho, não saiu cheiro nenhum. Eu abri o equipamento e o cheiro estava um cheiro normal, um odor normal. Aquilo foi tão fantástico para mim, sabe? Eu falei, nossa, mas o que será que acontece dentro do organismo das pessoas que o cheiro do suor ali dentro desse aparelho é diferente?
Eu costumava colocar uma toalha, porque a pessoa deita num colchonete, esse colchonete é revestido com um plástico transparente, e eu costumava colocar uma toalha para o cliente deitar ali em cima, para não ficar ali em contato com o plástico, né? E para fazer uma experiência com aquele aparelho, eu passei a tirar aquela toalha e deixar o cliente ali com contato direto no plástico. E o suor, na hora que a pessoa levantava, ficava uma poça gigante de suor naquele plástico. Ela levantava, se secava, tinha banheiro na minha clínica, ela ia tomar banho. E o que eu aprendi a fazer? Eu pegava um tubo de ensaio, colocava o suor ali dentro e mandava analisar. A primeira coisa que fizeram foi aquela centrífuga, né? Então, foi a primeira experiência, foi colocar o suor na centrífuga. Então, começou a se separar uma camada de gordura daquele líquido abaixo. Aí, olha, isso é interessante, né? Então, dá para falar que o negócio emagrece. Então, já é bacana. E depois, com algum tempo, eu comecei a analisar a composição daquele suor. Gente, saiu, eu não sei precisar hoje, porque infelizmente eu não guardei, eu já procurei muito, assim, eu já mudei muito de casa, então eu acabei perdendo esse documento. Mas olha, saía muito componente estranho no suor da pessoa, muito metal pesado, muito metal, saía nicotina, saía toxina, saía tanta coisa naquele suor que eu fiquei super empolgada, né, com o aparelho. Eu falei, quando eu terminar, e eu entrei na faculdade em 99. E fui trabalhando com equipamento e atendia no meu consultório, na minha clínica na época, e fui fazendo a faculdade. E fui analisando aquilo ali. Falei, nossa, quando eu finalizar a faculdade, eu quero fazer a minha, que na época, Gustavo, era monografia. Não é da sua época, amigo. Era monografia. Hoje é artigo científico, hoje tudo é diferente. Hoje a minha monografia ela está muito atrasada, mas na época era monografia, era um livro, né? Hoje os artigos são pequenininhos, mas era um livro. E a gente tinha que embasar essa monografia em livros, porque não se usava internet naquela época, a gente não tinha esse acesso à internet. E os artigos, eles eram publicados em revistas científicas. Então, a gente tinha que buscar artigos científicos nas revistas científicas e precisava embasar isso em livros. Quando eu falei que eu ia fazer o trabalho sobre fototerapia, toda a universidade não quis me apoiar, né? Nenhum professor quis me apoiar, nenhum coordenador quis me apoiar, ninguém entendia do assunto. Eu já trabalhava muito com cirurgia plástica na época, eu era especialista em cirurgia plástica, eu fiz especialização na França, na Argentina, Belo Horizonte, então eu já trabalhava muito nessa área. E aí falavam para mim, poxa, você é tão boa nisso, faça monografia sobre isso. Eu falei, mas eu não quero, isso para mim já é tão comum, tão sem importância. Eu queria aprender alguma coisa que eu estou vendo o resultado, que me gera curiosidade. E eu acho que vai ser bom para a área da fisioterapia, né? Mas aí ninguém queria me ajudar. E o que eu fiz? Eu fiz sozinha a monografia, eu liguei para o Takashi, eu acho que eu liguei para Kim Kopato, pedi ajuda para o Takashi, não conhecia na época, conversei com ele. Não, minto, eu já conhecia, assim, desde 99 eu já conhecia. E aí pedi ajuda, ele mandou o material que ele tinha, coitado, que ele tinha lá traduzido, o que ele conseguiu traduzir, as apostilas, enfim, ele foi mandando esse material e eu fiz a monografia com esse material. Mas na hora de apresentar, no dia da apresentação, eu tive uma grande surpresa que eu não pude apresentar o meu trabalho, porque eu não tinha orientador. Aí foi um rebuliço na faculdade, né? Eu fiquei revoltada com isso. Eu falei, mas gente, vocês não quiseram me orientar, não fui eu que não quis um orientador, eu procurei. Aí a faculdade chamou um professor de eletro na época e pediu para que aquele professor me orientasse.
E aquele professor falou para mim, olha, eu não conheço do seu assunto, eu não entendo nada do que você quer falar, o que eu posso te orientar no corpo do trabalho. Eu falei, fica tranquilo, você faz isso e a parte técnica deixa comigo que eu entendo. Aí, o que ele fez, que foi fantástico? Ele pediu para que eu embasasse esse conhecimento da fototerapia com a física e a química. Então, ficou um trabalho, assim, bem fechado, referente à física e à química, o que os físicos e os químicos falavam que correlacionava com a fototerapia. E assim eu desenvolvi a minha monografia. No dia da minha apresentação só tinha a diretoria e os coordenadores, né? A diretora levantou, ficou assim de boca aberta, ela falou que nunca tinha ouvido falar numa tecnologia dessa, que infelizmente ela ficou muito chateada de não ter convidado a faculdade para participar do meu trabalho, e como remissão, vou usar esse termo, ela pegou a minha monografia e colocou na biblioteca. Que nenhuma monografia ia para a biblioteca, né? Mas a minha foi, porque ela disse que era um objeto de pesquisa da faculdade. Então, isso foi, assim, uma vitória para mim, foi muito legal essa experiência. Eu agradeço muito o Takashi, que me deu um baita de um apoio na época. E de lá para cá, a curiosidade só aumentou e eu fui estudando, quer dizer, são 20 anos de estudo de fototerapia. E de Kenko Bio são mais ou menos 12 anos de estudo de Kenko Bio. Então, essa foi minha história de início aí, só para vocês entenderem por que eu estou hoje na Kenkopato falando do assunto, né? Qual que é a minha visão com relação a isso. É bem acadêmica mesmo. Tudo que eu busco auxiliar a fisiologia, a anatomia, a bioquímica, com a fototerapia. Tem muitos estudos que já estão aí disponíveis, eu estou resgatando o máximo que eu posso para colocar isso para vocês, mas também tenho embasado o máximo que eu posso dentro da anatomia, da fisiologia e da bioquímica, tá? Então, basicamente essa a minha história. Tudo bem aí, Gustavo? Posso começar, então, minha apresentação? Tudo ótimo, obrigado até, doutora. Nunca ouvi ela por completo e é bem interessante essa história, mas pode sim, tá tudo certinho, tá? O áudio, o vídeo, tudo perfeito. Muito bem. Deixa eu achar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, compartilhou. Compartilhou? Tudo certo? Ela ainda não abriu, né? Agora abriu, né? Aí, agora abriu. Muito bem. Uma das coisas que não foi colocado no meu currículo é que eu me especializei em dores. Já fiz bastante curso sobre dores de cabeça, dores crônicas, e ano passado eu me especializei em dores neuropáticas. Então, por isso que a gente fala bastante do uso Kenko Bio nas dores, nas inflamações, porque isso é o meu ponto de partida de trabalho, né? Então, o uso do Kenko Bio nesses sistemas são bem estudados, eu procuro trazer o máximo de informações para vocês, estudar bastante sobre o assunto, porque como fisioterapeuta é o que eu mais lido diariamente. Então, a gente vai falar hoje do uso do Kenko Bio nas dores e nos processos inflamatórios. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu coloquei para vocês o que é um conceito da dor, né? A gente precisa saber exatamente o que é essa dor para poder... Vou tirar aqui. Para a gente poder falar dela com mais propriedade. Então, vou ler para vocês. A dor é uma experiência emocional desagradável
relacionada a um dano tecidual real ou potencial. Isso foi um conceito falado por Merkel e Boduc em 1994. No geral, essas dores iniciam-se a partir de aspectos biológicos, mas eles podem afetar o estado emocional dos pacientes. E isso ocorre porque depois de vários meses sentindo aquela dor diariamente, mesmo se não houver mais nenhuma causa biológica para a dor, pode ocorrer a depressão, a ansiedade e o pânico. Então, hoje a gente fala que a dor, ela é um aspecto que gera outros problemas, outros processos, é muito sério. Nós buscamos cada dia mais trabalhar em cima desse processo, porque sempre por trás da dor vem outros fatores, e às vezes são fatores mais graves, porque a depressão e a ansiedade hoje é um dos aspectos mais complicados que a gente lida atualmente no mundo inteiro. E muito desse ponto de partida vem da dor, essa dor crônica, né? Essa dor exacerbada que o ser humano tem vivenciado ao longo dos anos, de alguns anos para cá. E isso é muito sério, porque, na verdade, a gente fala dessa questão da dor, a gente não só está falando do aumento populacional, porque tem muitas pessoas que vêm sofrendo com dor, mas a gente vem falando também de sedentarismo, de processos de má alimentação, de estresse, que é uma das principais causas, os fatores emocionais desencadeiam muita dor. Hoje a gente fala muito, vocês vão ver vários profissionais relatando sobre isso, né? O fator emocional, ele está diretamente ligado hoje a grande parte das patologias, e a gente começa pela dor. E outro fator fundamental que eu venho falando em todas as minhas lives, que eu falo nas minhas palestras e que eu bato sempre de frente é a questão da deficiência, da síndrome da deficiência magnética. O fato de nós vivermos dentro de ambientes fechados, feitos de concreto, o nosso piso não é mais um piso natural, não é mais terra, não é grama, a gente está sempre em cima de cimentos e azulejos e porcelanatos, enfim. Mesmo a madeira que nós usamos no chão, essa madeira ela é artificial, muitas das vezes, né? São poucas as casas que têm madeira natural. Então, tudo à nossa volta é artificial. A gente está longe da luz solar constantemente, passa o dia inteiro longe da luz solar, isso também é maléfico. Nós perdemos esse contato com a natureza. E outro que é um dos pontos mais graves são as interferências das ondas eletromagnéticas nocivas, que fazem uma diferenciação muito grande na frequência das células, né? A frequência dessas ondas eletromagnéticas, elas alteram a frequência das células e vem modificando completamente o organismo do ser humano. Isso é uma das maiores causas, uma das maiores razões das pessoas estarem tão desajustadas, das pessoas estarem desenvolvendo dores crônicas, dores generalizadas e outras patologias aí afora, que se a gente for falar são inúmeras, as degenerativas, as neurais degenerativas. Outra coisa também, né, antes de eu trabalhar com a fisioterapia que eu trabalho hoje, eu fiquei 12 anos trabalhando com neurologia, então, e muito desse tempo eu usei bastante o Kenko-Bio nas patologias, e a gente vê a interferência das ondas magnéticas benéficas nas patologias neurológicas, o quanto que faz diferença, faz muita diferença. Então, a gente vai falar dessa dor inicialmente que gera inflamação, né? Falando de processo inflamatório, isso é um tema que eu adoro falar. Eu realmente adoro, porque eu acho que existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, principalmente no Brasil, quando a gente fala de inflamação. Tudo o que acontece no nosso corpo, todas as dores que ocorrem no nosso corpo, o que mais eu escuto
das pessoas é: vou tomar um anti-inflamatório. Não sei se isso acontece com vocês, eu não sei se acontece com os clientes de vocês. Com certeza acontece. Não sei se vocês escutam, mas que acontece, acontece. E, na verdade, esse é o pior mal que um ser humano pode fazer a si. Infelizmente, esse é o pior mal. As pessoas estão mal acostumadas com esses medicamentos que interferem biologicamente num processo natural do seu corpo. Então, qualquer tipo de lesão que vocês tenham, não importa qual seja, ela gera uma inflamação. A inflamação faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso processo de reparação. Isso é o início. E hoje, eu acredito, não só eu, como muitos profissionais da área da saúde, nós sabemos que um anti-inflamatório é infinitamente mais nocivo do que um antibiótico. E a gente fala que os antibióticos são hoje proibidos como livre comércio, e na minha opinião e na opinião de muitos profissionais, o anti-inflamatório deveria ser da mesma forma, proibidíssimo. E é passado assim a rodo pelos profissionais da área da saúde. Então, uma das primeiras coisas que eu alerto a vocês é que nunca falem que a fototerapia, ou que o Ginkgo, a eletromagnetoterapia é anti-inflamatório. Nenhum dos dois são anti-inflamatório, porque eles não são antibiológicos, eles são biológicos, eles auxiliam nesse processo. Eles não vão tirar algo que é benéfico para o seu organismo. E eu vou explicar isso mais para frente, vocês vão entender isso com maior propriedade. Então, aqui tá, uma pessoa, qualquer que seja a lesão dela, não importa qual seja, ela vai gerar um processo inflamatório. Isso é o início de um reparo tecidual. Primeira coisa que acontece quando há uma lesão, você entra na fase inflamatória, isso é o natural. Essa fase inflamatória, ela é imediata após a lesão, mas é imediata. Não tem essa de, passou tantas horas ou no dia seguinte. Não. Isso não existe. Qualquer lesão, imediatamente se inicia um processo inflamatório. Até quanto tempo que isso dura? Bom, geralmente um processo inflamatório, ele dura mais ou menos, em média, entre 3 a 8 dias. Isso é o mais ou menos. Pode prolongar? Pode prolongar. Tem dois fatores que fazem com que esse processo inflamatório prolongue. Número 1, quando você tem ali a ação de um agente biológico, um micro-organismo nocivo, uma bactéria que vai se alojar naquela lesão, se é uma lesão aberta, a gente sabe que as bactérias estão ali, e o seu organismo não conseguiu defender. Para que serve esse processo inflamatório? O processo inflamatório é quando existe as células de defesa, ela vai identificar, houve lesão, o seu sistema ele vai identificar aquela lesão, ele vai se organizar para que haja o processo da reparação. O que é essa organização? Ele vai ativar já logo células de defesa e células reparadoras para aquele local, e aí se inicia esse processo de restauração. Tá? Então, a fase inflamatória começa dessa forma. Para que ela se prolongue, a intervenção de um agente biológico que não conseguiu, aquele corpo não conseguiu defender. Então, a gente sabe que existem alguns processos que viram infecção, além da inflamação, e isso faz com que o processo inflamatório ele fique por muito mais tempo, até cessar aquela infecção, o processo inflamatório permanece ali. Por isso que vocês, quando tem ali um processo infeccioso, vocês veem que aquela área fica avermelhada, né? Fica bem, uma vermelhidão bem grande, aquilo é o processo inflamatório junto. E a segunda coisa que faz com que esse processo inflamatório ele se prolongue é quando você tem uma causa que não cessa, né? Então, a razão daquela inflamação, ela não cessa. Vou dar um exemplo.
as doenças degenerativas reumáticas, né? A gente está falando de um lúpus eritematoso, a gente está falando de uma gota, a gente está falando de artrite reumatoide. Então, essas doenças que você fica se autoagredindo continuamente, não cessa a inflamação. E isso gera uma inflamação crônica. Então, esse é o segundo processo em que, no caso, a inflamação se prolonga por mais de 8 dias. A segunda fase de reparo tecidual é a proliferativa. A fase proliferativa é quando há essa formação de novo tecido. Então, você já defendeu, já estancou aquele sangue, que na fase inflamatória também entram agentes ali para estancar esse extravasamento de sangue, porque geralmente tem ruptura de vasos, seja externamente ou internamente, quando vocês veem aquele hematoma. Então, essa formação de novo tecido, existe uma restauração ali de nervos, de vasos, de tecidos, de músculo, enfim, seja lá o que quer que tenha sido lesado. Um detalhe também da fase inflamatória, a intensidade dessa fase inflamatória depende muito da extensão da lesão. É importante a gente pensar nisso. Então, se é uma ferida pequenininha, você vai ver que a intensidade da inflamação ela é pequenininha. Se é uma ferida grande, se a gente fala, por exemplo, de uma lipoaspiração, que é uma lesão grande, né, ou de um acidente de carro, algo que tenha uma área maior comprometida, a inflamação também ela vai ter uma intensidade muito maior. Então, isso faz a diferença. E a terceira fase da reparação tecidual é a fase de remodelagem. Então, já inflamou, já defendeu, já estancou o sangue, a gente entrou na fase proliferativa, que é essa formação do novo tecido. E quando entrou nessa formação do novo tecido, geralmente você faz um excesso de formação de tecido. Porque nessa fase de proliferação, o organismo não quer saber, ele não tem noção assim de quanto que ele tem que colocar de células de reparadora, não vou dar nome de células, mas de células reparadoras para aquele tecido, ele não sabe quantos tijolinhos ele tem que colocar ali para construir um muro de 2 metros por 2. Ele não tem essa noção. Ele vai jogar um monte de tijolinho, ele vai sair construindo, colocando tijolinho, vai ultrapassar aquele limite de 2 metros, porque ele não tem esse planejamento, e aí depois entra essa fase da remodelagem, e alguém vai lá e quebra aquele excesso de tijolinhos, arruma e fica aquele muro de 2 metros por 2. Então, é assim que o nosso organismo, ele se comporta quando há uma lesão tecidual, não importa qual seja ela. Tudo bem? O que eu quero dizer para vocês é que a inflamação, ela faz parte da reparação. Ela faz parte desse processo de reparação. Ela faz parte do nosso corpo, ela faz parte do nosso sistema, ela faz parte da nossa defesa. Não se deve conter uma inflamação, não se deve tirar um processo inflamatório do nosso corpo. É importante vocês pensarem nisso, é importante orientar o cliente para isso, porque, na verdade, a gente precisa respeitar o nosso corpo da forma que ele veio, para que a gente consiga sempre se autotratar. Essa coisa de depender de medicação é algo que você vai tirando do seu corpo a sua autodefesa, a sua capacidade de autorregeneração. Porque seu corpo começa a observar que o uso de medicação contínuo está fazendo um determinado papel, para que ele vai agir? E as pessoas vão ficando cada dia mais frágeis, cada dia mais debilitadas, cada dia mais necessitando de medicamentos. E a proposta que nós temos quando a gente fala do uso de fototerapia e o uso do eletromagnetismo, que é o Kenko-Bio, é restaurar a sua capacidade de autocura.
Não é o aparelho que vai curar determinada patologia, não é o fóton que vai curar determinada patologia. A propriedade dessas duas tecnologias é restaurar o seu organismo, o organismo de quem está usando, a trazer de volta essa capacidade de autocura, essa capacidade de autorreparação, que todos nós nascemos com isso. Vai ser sempre assim? Não. Vão ter situações em que seu corpo não vai conseguir lidar com aquele processo. Mesmo você usando o fóton, mesmo você usando o Kenkobil. Tem bactérias e vírus por aí que são extremamente agressivos e que talvez isso não consiga conter. Por quê? A gente começa falando de esses fatores externos que são totalmente avessos ao nosso equilíbrio energético. A gente está falando de uma alimentação hoje em dia que não é adequada, infelizmente ela não é adequada. A gente está falando de um estresse contínuo, que eu desconheço quem não tenha estresse, né? E a gente está falando dessa questão de ondas eletromagnéticas que está aí à nossa volta, que está nos atacando continuamente. Isso significa que você vai ter recursos na sua mão que vão te ajudar a restaurar esse processo de autodefesa, de autocura, mas não se esqueça que a briga externa é muito grande e que vocês podem topar aí com seres humanos que não têm pelo menos o básico para ajudar nesse processo. E o que é o básico? Vamos supor, uma boa alimentação. Eu tenho pacientes no meu consultório, por exemplo, que chegam dentro da minha sala às 7 horas da manhã com uma garrafa de Coca-Cola. Então, como é que eu vou brigar com uma pessoa dessa? Assim, o brigar não é brigar com ela, mas como é que meu trabalho vai brigar com aquele organismo que às 7 horas da manhã toma Coca-Cola? Consegue entender? Essa pessoa dorme no Photon Pad, essa pessoa usa uma calça de fóton. Está ajudando? Pode ter toda a certeza do mundo. Está auxiliando muito o organismo dela a se auto-recuperar. Mas é claro que ela não está se ajudando. São agentes externos brigando com agentes internos. Então, é só para vocês terem uma ideia que nós estamos apresentando um material que é maravilhoso, que é uma grande contribuição, mas que vocês podem encontrar pessoas que não têm aquela resposta desejada e aí a investigação tem que ser maior. Como é a sua alimentação? Né? Como está a sua vida diária? Você teve algum problema recentemente? Alguma coisa mais séria? Né? Avaliar onde a pessoa dorme, é muito importante avaliar onde a pessoa dorme, né? Se aquele ambiente está adequado, se tem uma televisão no quarto, coisas que vocês já conhecem, que vocês já sabem, que interferem na saúde do ser humano. E aí vem, mas por que a inflamação dói, né? Você fala, Joselisa, você está falando que a inflamação ela é boa para o nosso corpo, mas caramba, mas incomoda tanto, ela é uma coisa tão chata e é por isso que as pessoas buscam alguma alternativa rápida para resolver aquele problema. A gente está falando ali de lesão de tecidos inervados, lesão neural, muitas vezes tem lesão neural ali. Isso dói, incomoda. E quando você tem lesão neural, não sei se vocês sabem, a inervação, quando ela dói, ela libera uma série de toxinas irritativas. Então, acaba gerando mais dor, mais incômodo ali naquele local. Edema, você tem a formação de edema. Por que edema? Porque são duas coisas que acontecem naquele local, né? Quando você tem uma lesão, há um extravasamento sanguíneo naquele local que gera, óbvio, esse extravasamento sanguíneo aumenta aquele volume daquela região, né? Aquele volume líquido daquela região. Fora isso, não teve extravasamento sanguíneo, a gente está falando de um outro tipo de inflamação, né? Uma inflamação irritativa, por exemplo, uma inflamação no intestino. Comi alguma coisa que não me fez bem, não fez legal, causou uma irritação, gerou uma inflamação, óbvio que vai gerar e gera dor.
E aí, o edema? Para que o edema? O edema é que ele joga mais sangue, volume sanguíneo naquela região, aquela irritação precisa de volume sanguíneo, aquele volume sanguíneo vão mediadores químicos ali para aquele local, para fazer a reparação daquele tecido e a defesa daquele tecido. Então, por isso o edema. E quando você tem ali edema, aumento de volume no local, você tem uma compressão de estruturas. É claro, você tem ali um tecido sobreposto, e aí gera uma irritação por alguma razão, ou uma lesão por alguma razão, e aí cria-se um edema ali entre um e outro. Quando isso ocorre, você tem uma área que está com um volume que não estava ali. Aquilo está gerando um afastamento de tecido, uma mudança de estrutura que não estava ali. E não estava preparado para isso. É óbvio que, além da irritação de toda a inervação que está ali dentro, causa irritação no que está fora também. Porque é uma estrutura que era para estar assim, ela vai ficar assim. Então, toda a inervação que está por fora também vai doer. Por isso que a inflamação dói. E é isso que causa tanto incômodo às pessoas com relação à inflamação, e elas recorrem essa questão do medicamento. Bom, qual o tempo de duração? Eu já falei no começo, né? Me antecipei, o tempo de duração da inflamação, que depende, a gente já comentou sobre isso. E aí, quando ocorre a lesão, quando você tem ali uma lesão, dois sistemas, eles vão entrar em ação. Isso aqui é muito interessante de vocês entenderem, para vocês entenderem esse processo da dor. A gente tem duas alternativas ali. Quando a gente pensa num animal, vai ficar fácil de vocês visualizarem esse processo no seu corpo quando a gente pensar nesse exemplo. A gente pensa ali em dois animais se confrontando, né? Tem dois leões, um leão, um tigre, no caso da minha foto ali, e eles se encontram, e ali vocês vão ativar o sistema simpático, né? Quando eles se encontram, que eles se olham, eles precisam saber, né? Opa, eu vou correr ou eu vou lutar? O que eu faço nesse momento? Aí, nesse momento, vocês ativam ali o sistema simpático do seu cérebro. Ele vai mandar um comando hormonal para que você se prepare para a luta ou se prepare para correr. Isso ocorre só nesse aspecto? Não. Quando a pessoa cai, quando ela leva um tombo, naquele momento do susto, por mais rápido que seja, existe sim um mecanismo de ativação do sistema simpático. O corpo inteiro se prepara para cair. Vocês já viram quando a pessoa, quem já caiu aqui sabe, quando você leva um tombo, quando você escorrega, ou quando você faz aquela entorse de tornozelo, todo o seu organismo se prepara para aquilo. Você tensiona o corpo inteiro, toda a musculatura ela trava, aguardando aquele mecanismo acontecer. Aquilo é o simpático. Ele te dá, ele se antecipa, te dá uma resposta hormonal que faz com que todo o seu corpo se prepare para que algo ocorra. E aí você faz um entorse de tornozelo, mas caramba, chega um dia, 2 dias depois, você está morrendo de dor no pescoço, parece que o corpo inteiro dói, assim, aquela sensação que você foi atropelado por um caminhão. Mas eu só virei o pé. Então, mas é por conta do sistema simpático, é isso que vai acontecer. É legal de vocês saberem disso, gente, de extrema importância, porque quando a pessoa conversa com vocês sobre dor, é importante vocês conversarem com ela, fazer algumas perguntas, né? De como que foi, como que aconteceu, como que ela se sentiu depois, para vocês entenderem esse processo. Será que ela teve ativação do simpático? Porque muitas vezes, se eu estou sentada, por exemplo, no carro e eu levo uma batida na traseira do meu carro e eu faço movimento de chicote, esse movimento de chicote, ele não tem muita essa ativação do simpático, não, porque eu não estava esperando por aquilo. Aquilo ali vai me pegar de surpresa. Então, é muito sério. Tá? É legal de vocês terem esse tipo de conhecimento e saber a resposta.
Bom, aí aquele animal brigou, né? Os dois se atacaram, saíram feridos, cada um foi para um lado. E agora? O que acontece? A gente está pensando no que é biológico, né? A gente está pensando na restauração da biologia ali. O animal geralmente ele vai para um canto e ele fica naquele canto repousando e aguardando a reparação daquele tecido. Não é assim que ele faz? Ele fica ali se lambendo, repousando, relaxando e dando tempo para que aquele corpo se restaure. Na verdade, ele faz isso para que o corpo ele entre no processo de autocura. Isso que ocorre biologicamente, isso é instintivo. E quem entra nesse processo agora? O sistema parasimpático. Ele agora vai ativar hormônios, ele agora vai ativar todo o seu corpo para entrar naquele processo de reparação que nós falamos lá no começo, que é o início da inflamação, depois a fase proliferativa, depois a fase reparatória. Tá? Então, é esse sistema que acontece quando a gente está falando de lesão. Mas muito bem, está tudo muito bonito, né? Então, a gente tem lá o simpático, o parasimpático, está tudo resolvido no nosso corpo. Não, não está tudo resolvido. Por quê? Eu estou falando de uma situação instintiva. Isso acontecia há anos atrás. Hoje em dia, como vocês veem aí na minha fotinho, as pessoas não respeitam mais as lesões. Infelizmente, elas não respeitam. Elas colocam artifícios, como a gente vê na foto, né? A pessoa colocou tala e continuou digitando no computador. E nitidamente ela tem lesão nas duas mãos e essas duas lesões foram geradas pelo excesso de digitação. É isso que nós estamos acostumados a fazer hoje. Nós usamos todos os recursos para não passar pela fase de repouso. Continuamos com a causa da lesão. É isso que fazemos constantemente. E aí nós ficamos na fase do parasimpático sem cessar. Uma coisa é você entrar no simpático e no parasimpático e resolver o problema. Outra coisa é você entrar no simpático e o parasimpático e não sair do parasimpático. E é o que nós fazemos constantemente. A gente muitas vezes se mantém na fase inflamatória, muitas vezes. Não entramos na fase de proliferação, nem de reparação tecidual, ou entramos na de proliferação e não na de reparação tecidual, e geralmente a gente leva essa lesão e gera um processo de dor crônica. E vai causando um processo de dor generalizada. Você acha que esse cara aí vai ficar com dor só nas mãos? Vai subir para os braços, para os ombros, para o pescoço, dor nas costas. Depois ele para caminhar vai ser difícil. Enfim, gente, isso acaba virando um sistema. Vira um sistema. Porque nós não paramos de trabalhar. E qual que é a diferença dessa dor crônica e dessa dor aguda? É muito importante a gente compreender o que é cada uma, porque a forma de tratar é muito diferente. Por isso que eu falo que antes de vocês venderem um produto, é muito bom conversar com o seu cliente. É muito bom colher dados do seu cliente. Eu tenho numa das minhas lives, quem entrar lá, eu ensino, eu não me recordo agora qual é, mas tem uma lá, eu acho que é de dor, que eu falo quais as perguntas que vocês têm que fazer para o cliente de vocês, para vocês reconhecerem que tipo de dor que ele tem, para saber como tratar. É importante conversar com ele, porque aí vocês vão ter maior recurso, tanto de orientação de qual produto comprar, quanto de tratamento também, de orientar a forma que esse paciente pode utilizar um aparelho Kenkobil, por exemplo, e como ele pode casar ali a fototerapia. Eu sempre uso os dois, é importante unir os dois.
Muita gente não tem um resultado significativo com os tratamentos para dor, seja ela medicamentoso, seja fisioterápico. Eu não estou falando só da fototerapia e da eletromagnetoterapia. Eu estou falando de qualquer caso, porque mesmo os médicos às vezes não conseguem discernir a diferença das dores e mesmo o tratamento medicamentoso, muitas vezes ele não é eficaz. Muitos colegas meus também, como fisioterapeutas, não conhecem a diferença dos tipos de dor e têm dificuldade de ter sucesso no tratamento com aquele paciente por conta de detalhes. Detalhes muito pequenininhos, tá? Então, o que é essa dor aguda? Bom, a dor aguda, tem gente que acha que dor aguda, ela dura só mais ou menos uns 15 dias. Não é verdade, tá? A dor aguda é aquela que surge repentinamente, de repente eu acordo, tô com uma dor, de repente estou fazendo alguma coisa, aquela dor aparece. Ela tem uma duração limitada, então a gente sabe quando ela começa e quando ela finaliza. A dor aguda é isso, ela finaliza. Geralmente ela tem uma função de alertar o indivíduo que existe alguma lesão ou uma disfunção geral no organismo. Eu costumo falar que a dor é um grande presente que nós recebemos de Deus. Quem acredita em Deus, eu falo que é assim uma das coisas que mais a gente precisa agradecer, porque sem a dor a gente não sobreviveria acho que nem 2 anos nesse planeta. A gente não conseguiria, porque a dor nos mostra um limite da onde podemos ir e da onde não podemos. Esse limite é o limite da sua integridade física e da sua integridade emocional. Então, é importante ter dor, porque a dor é que vai te mostrar até onde você pode ir. Né? É muito importante. E a dor que vai mostrar para você que existe um problema em determinado local. Se não fosse a dor no rim, por exemplo, como é que eu ia saber que eu tenho um cálculo renal? Eu não saberia, eu não vejo o meu rim continuamente, eu não tenho acesso a ele, não existe um botão de alerta em algum monitor que fale problema no rim, não existe. Eu preciso que algo me dê essa informação. E é a dor que vai fazer isso. Um câncer, por exemplo, ele gera dor. Se não houvesse essa dor, a pessoa ia morrer, ninguém ia saber nem de quê. Antes que houvesse uma investigação, houvesse um tratamento, a pessoa não ia ter noção que estava passando por um problema. Então, você faz uma lesão, né? Fez um entorse de tornozelo, por exemplo, e fica com aquela dor, a dificuldade de andar, que bom! Porque já pensou se você com aquela lesão, você continuasse andando com aquele pé? Um pé que foi machucado, lesionado, estirado, que precisa de repouso. Então, a dor, ela é bem-vinda. Agradeçam por ela. Fale isso para os clientes de vocês, porque é um processo divino mesmo, é um processo de alerta, é um processo de comunicação entre você e o seu corpo. E ela que vai te ditar o que você pode e o que você não pode fazer. Esse tipo de dor, ela pode ter duração mais prolongada, vai até mais ou menos uns 3 meses. Então, até 3 meses a gente chama dor aguda. Isso é importante de saber. Dentre as suas causas mais comuns, só para a gente entender o que é uma dor aguda, são essas lesões traumáticas, né? Essas contusões musculares, esses entorses, essas dores de trauma, de pancada. As cólicas intestinais, elas têm a sua lesão, a sua irritação, a sua inflamação, a sua restauração e ela finaliza. As cólicas menstruais, idem. Alguns tipos de cefaleia, não são todas as dores de cabeça que entram em dor aguda, mas alguns tipos sim. As dores pós-operatórias também são dores agudas, elas têm o seu processo finalizado. Ou aquelas correlacionadas com as infecções bacterianas, que são os abscessos, os furúnculos, as otites, as faringites, essas também, elas têm uma durabilidade. E a dor crônica? Bom, a dor crônica, normalmente, ela se considera a partir dos
terceiro trimestre, dos 3 meses de sofrimento. A partir daí, você entra na dor crônica. Então, chegou nesse limite de 3 meses, você não cessou aquele processo, você já entrou em dor crônica. Ela é resultado de quê? Então, aqui existe uma grande diferença. Você tem um resultado, de um processo mal adaptativo do cérebro, que a gente chama de dor neuropática, e de um resultado de causa continuada, que significa que não se resolveu um determinado problema de origem e gera uma dor nociceptiva. Então, são 2 processos. No primeiro caso, o processo biológico ele já foi controlado. Então, muitas vezes, exemplo clássico que todo mundo conhece, a tal da dor fantasma. Você tem uma lesão, alguma coisa no membro, aquele membro é seccionado, ele foi cortado e a pessoa continua sentindo dor naquele membro. Essa famosa dor fantasma é um tipo de dor neuropática. Então, o cérebro, ele não entendeu, houve algum processo entre a comunicação daquele membro com o cérebro e vice-versa, das vias aferentes e eferentes, naquele movimento de informação aconteceu um problema ali. E o cérebro não entendeu que o processo biológico já foi resolvido. E ele continua sentindo a dor, mas não tem lesão ali. Tá? Então, isso é um dos problemas de dores neuropáticas. Muitas vezes ocorre, sim, a resolução daquele problema, mas o cérebro não entendeu. E o segundo caso, essa questão da dor continuada, da causa continuada, que é aquilo que nós falamos. O cara tá ali com uma lesão nas 2 mãos e continua digitando. São pessoas que dormem em cima de um braço e aí ela vira para você e fala, olha, fulano, eu tô com uma dor nesse ombro, não tô aguentando. E você vai lá e trata o ombro, fala para pôr fóton, fala para pôr ginkgo. Mas o cara não para de dormir em cima do braço. Você acha que vai resolver? Olha que situação. Então, isso acontece, por isso que eu falo tanto. Precisa conversar com o cliente de vocês e entenderem o processo daquela dor. Aquela dor foi gerada por algo rápido ou aquela dor está sendo um processo ainda de causa continuada? É importante saber para você até ter mais ou menos uma noção do que você vai falar para o cliente de expectativa para ele. Sabe? Para não dar muitas falsas esperanças, porque se o cara continua dormindo mal, quer ver? Compra um ginkgo, compra uma camiseta para resolver um problema de ombro, mas não troca o colchão. E aí? Resolve? Não vai resolver, ele vai continuar dormindo errado, vai continuar se excedendo nas estruturas, né, na movimentação das estruturas durante o sono, período de repouso, onde tem todo o relaxamento do corpo. Então, não resolve. É importante saber disso. Então, quando a gente fala dessas terapias coadjuvantes para dor, quando nós falamos sobre isso, ou seja, ginkgo e fotonterapia, no caso do ginkgo especificamente, a gente precisa entender a origem para a gente saber, para ter o sucesso do tratamento. Isso é o principal. Por isso que eu falo da questão de fazer pergunta e conversar com o cliente de vocês. Se vocês suspeitarem de uma dor neuropática, a predominância da aplicação desse ginkgo vai ser na cabeça, tá? Então, quando vocês conversam com aquele cliente de vocês e vocês percebem que aquela lesão daquele cliente, ela vem mais característica neuropática do que nociceptiva, essa aplicação predominantemente tem que ser na cabeça, porque nós estamos falando de uma dificuldade do cérebro de entender que a dor já foi embora. Isso é importante de falar. As dores nociceptivas, a aplicação é sempre no local. O que são essas dores nociceptivas? Lembra que a gente falou? Num trauma direto. A pessoa falou, eu levei um escorregão, caí, bati tal região. Fiz uma cirurgia em tal região. Tudo que a pessoa fizer falar de lesão que seja no local, por trauma, a gente faz uma aplicação de ginkgo diretamente naquele local. Mas aí nós vamos supor o seguinte. O paciente está com uma dor de punho. Aí eu venho com ginkgo, aplico o ginkgo no punho.
desse cliente. Aí ele vira para você e fala assim, olha, não está resolvendo muito. Sabe qual a sua próxima alternativa? Começa a procurar pontos próximos, porque muitas vezes aquela dor está no punho, mas ela vem de regiões mais acima. Aquilo ali é o final de um prolongamento neural. A inervação daqui do braço, ela vem daqui da coluna cervical. A inervação da perna, ela vem da coluna lombar. Então, é importante a gente começar a avaliar, assim, prolongamento daquilo ali. Então, começa a tratar as regiões adjacentes ali, o ombro, a cervical, até a torácica alta, que aí vocês vão ver que a raiz daquele problema já começa a ser controlada. Tem doenças associadas, doenças como diabetes, por exemplo, que provocam uma dor neuropática, né? Isso é uma das causas de dor neuropática, a pessoa tem diabetes. Qual a prioridade de se tratar aquela dor? Ela está com dor nos pés, por exemplo, né? Ah, eu tenho dor nos pés. Aí você vai lá e conversa com o seu cliente, fala assim, você tem alguma doença? Ah, eu tenho lúpus eritematoso. Ah, eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho diabetes. Opa! Já acende para vocês ali uma luzinha e fala assim, então eu tenho que fazer esse tratamento de forma diferente. Não adianta tratar o pé do paciente. Vocês vão ter que tratar a doença do paciente. Como que faz isso? Ah, então se o cara tem diabetes, vamos proceder ao protocolo que vocês já conhecem, mas a maior ação do Ginkgo Biloba vai ser aonde? No pâncreas. Concorda? Então, busca saber essas informações para vocês orientarem bem o cliente de vocês. É importante isso, porque senão o cara vai falar, olha, não está funcionando. E, na verdade, não é nem que não está funcionando, é que você tem uma forma melhor de utilizar esse equipamento para trazer maior resposta para aquele cliente, mas você precisa entender um pouquinho sobre isso, tá? As dores articulares, o Ginkgo Biloba não resolve. Então, quando a pessoa começa a tratar, vamos supor, né? Ela tem uma dor no punho. Como é que... vou ser mais específica. Como é que vocês reconhecem o que é uma dor articular? É geralmente aquela dor que quando você faz o movimento, dá uma pinçada, sabe? Ai, quando eu levanto o braço, ai, deu uma pinçada bem aqui. Isso é uma dor articular. Quando eu viro a cabeça, eu sinto aquela fisgada aqui na cervical. Isso é uma dor articular, né? Eu vou caminhar, eu tô andando, na hora que eu faço o movimento de propulsão com o pé, dá uma fisgada no tornozelo. Isso é uma dor articular. Essas dores articulares, o Ginkgo Biloba não resolve a dor. Ele não vai resolver. Por quê? Porque, no caso, essa articulação, ela tá fora de eixo. Vamos supor que eu tenho aqui a coluna, uma vértebra, outra vértebra. Essas vértebras se sobrepõem. Quando elas se sobrepõem, elas têm aqui no meio os forames. Esses forames, dentro deles, passa a inervação. Mas, por alguma razão, quem move essas pecinhas são os músculos. Então, tem um músculo mais forte do lado de cá, que eu uso mais do lado de cá, e faz com que essa peça de cima gire em cima da peça de baixo. Ou seja, esse forame, ele vai ficar mais estreito, menorzinho, porque eles já são muito pequenininhos. E aí vai pressionar aquela raiz nervosa que está saindo por aquele buraquinho. Não adianta você colocar o Ginkgo Biloba ali, que você não vai restaurar a dor, você não vai aliviar a dor daquele seu cliente. O que ele precisa procurar, sim, um profissional adequado, fazer um trabalho corporal global, aliviar aqueles processos e voltar aquela vértebra para o lugar, voltar aquele tornozelo para o lugar, voltar aquela cervical para o lugar, porque senão o Ginkgo Biloba não tem ação analgésica nesses processos de desvio articular. Então, é importante conhecer isso aí também. Por isso que eu falo que tem que ficar fazendo perguntas, sabe? Aí vem assim, qual que então, se você está falando que o Ginkgo Biloba não vai resolver nesses processos da dor articular, eu vou usar Ginkgo Biloba? O paciente está com dor articular.
Eu vou usar o Kenkobil? Vai usar o Kenkobil, sim. O paciente tem uma dor neuropática, difícil de ser tratada. Eu vou usar o Kenkobil, então, porque não está funcionando para dor. Vai usar o Kenkobil, sim, gente. É importante usar o Kenkobil. Sempre, não importa qual seja a razão, é importante usar o Kenkobil. Vou usar a questão do processo articular. Tenho aqui uma vértebra em cima. Ela girou e fez uma compressão neural aqui. O que acontece? Dentro desse nervo, a gente também tem vasos sanguíneos. E quando existe uma compressão desse nervo, você tem um estrangulamento, a gente chama de apóxia neural. Você diminui a vascularização desse nervo, você diminui a oxigenação desse nervo. A tendência dele é morrer. Essa é a tendência. Então, se você não usa algo que fique estimulando essa vascularização neural constantemente, a tendência daquele paciente é agravar consideravelmente até perder a função. O Kenkobil vai ajudar essa pessoa para quando ela sair desse problema, de alguma forma ela procurou um profissional adequado, alguma coisa ela fez para resolver aquele problema, você deu para ela suporte para que aquelas estruturas não entrassem em falência. O Kenkobil te dá esse suporte. Entende? A razão de usar não é a dor que importa. O Kenkobil não é um analgésico. Ele está ali para ajudar naquele processo, para que ele se mantenha vivo, para que mantenha aquela estrutura o mais saudável possível, para que aquele cliente consiga um dia restaurar o problema e manter aquelas estruturas saudáveis. Então, é importante usar o Kenkobil sempre? Sim. Não fiquem falando que o Kenkobil vai tirar a dor do paciente. Calma. Cuidado com essa informação, porque não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a autocura daquele paciente. Nós estamos buscando uma forma dele se manter e manter as suas estruturas o mais saudáveis possível, não importa qual seja a patologia, não importa qual seja a causa. Era isso que eu tinha para falar, né? Passo a bola agora para você. Gustavo. Muito bom, doutora. Mais uma vez, que conteúdo riquíssimo. Eu já estou até deixando aberto, se você estiver disponível, com certeza a gente quer ter você aqui mais vezes, porque é um conhecimento, você vê o pessoal que está com a câmera aberta, tudo anotando, tomando anotação de tudo que a senhora vem falando aqui para a gente. Então, o pessoal deixou algumas perguntas no chat. Só para complementar aqui, claro. Eu deixei aqui os meus contatos, tá, gente? Aqui eu tenho um blog científico, esse blog científico é só sobre eletromagnetoterapia, o PMF, né? Tudo referente ao Kenkobil e a fototerapia. A gente tem lá o conteúdo mais acadêmico, mais científico. Tem o meu Instagram, que é do Saber Saúde Science também. Quem puder me seguir lá, a gente tem sempre conteúdo novo. Tem as lives toda segunda, quarta e sexta. Nas quartas e sextas é com convidados. Nas segundas-feiras, sempre eu dando uma explicação sozinha. Tenho a minha página no Facebook e YouTube também, quem puder me seguir lá. Tem aulas bem importantes lá no YouTube e eu acho que vocês vão gostar do conteúdo para quem gosta de conhecimento e de estudar. É isso. Muito bem, muito bem. Então, para o pessoal estar acompanhando também, doutora, tem algum horário fixo que você faz as suas lives? Segunda, quarta e sexta para o pessoal acompanhar lá no Instagram? Então, eu estou utilizando um horário nobre, que é o horário das 21 horas. Eu sei que muita gente gosta de assistir novela, mas, como você sabe, eu tenho um filho pequeno de 3 anos que o bichinho só dorme entre 8 e 8 e meia. Então, é o horário que eu tenho, mas é todas as segundas, quartas e sextas, às 21 horas. Estamos lá, legal. firme e forte. Então, pessoal, acompanha lá no Instagram da doutora. Ela sempre está... É bom acompanhar ao vivo, porque você tem uma interação com ela, você consegue fazer algumas perguntas, ela responde as perguntas, mas se você quiser rever de novo aquela aula, você perdeu uma anotação e não tem como voltar ao vivo, vai lá no canal do YouTube dela. Ela sempre tem... Ela sobe no YouTube dela depois essas aulas para vocês
poderem voltar lá, tomarem as notas. Se ficar alguma dúvida, também pode deixar um comentário lá, que ela sempre está olhando, sempre está acompanhando aqui com a gente. Bem bacana. Doutora, podemos abrir para algumas perguntas? Sim, estou à disposição. Nesse momento, você pode só tirar a tela, né? Isso, para que a gente consiga ver mais você. Ok. Perfeito. A primeira, uma pergunta já, o pessoal pode deixar nas perguntas, nós temos algumas, mas eu tenho uma pergunta também de curiosidade, que o pessoal sempre faz essa pergunta, que é o seguinte: você está com um determinado cliente ou o paciente e ele tem uma determinada dor, e quando você chega faz a aplicação do Ginkgo, em questão de uma sessão, muitas vezes a dor dele é bastante aliviada. A gente sempre costuma pedir para ele medir, ele vai falar, melhorou 70%, 80%, 100%, 50%. O porquê que a gente consegue tratar, vem uma melhoria imediata com a aplicação do Ginkgo? O que acontece dentro do corpo? A gente fala com relação aos íons, né? Quando você tem uma lesão, quando você tem um trauma, você tem ali uma descompensação iônica. Então, é que, na verdade, isso cabe uma aula sobre isso, para eu explicar bem detalhadamente, porque é muito complexo, é um processo bioquímico mesmo. Mas você tem uma descompensação iônica ali naquele local. Muitas vezes, células de cálcio saem, elas não conseguem retornar rapidamente. Acontece sempre essa diferença iônica. Quando você coloca o Ginkgo, você restaura a frequência daquele local e existe rapidamente esse equilíbrio de íons. E esse equilíbrio de íons restaura a dor num piscar de olhos. Porque muitas vezes é essa diferença iônica que faz a irritação daquela inervação. Quando isso ocorre, o Ginkgo é muito bem-vindo para a dor. Quando é esse processo, tá? E normalmente isso acontece quando é lesão por trauma. Perfeito. Então, esse já pode ser até quando você fala para a gente que são detalhes. Então, essa pode até ser uma dica para a gente quando a gente sabe que uma lesão por trauma pode estar tendo essa ocasião, a gente pode aplicar o Ginkgo aí que vai aparecer uns resultados mais fortes. Exatamente. Bacana. Uma pergunta que nós temos aqui do Domingos, não sei se também está na área da doutora, ela pode nos ajudar, que ele pergunta o seguinte: considerando que o Alzheimer é uma inflamação dos neurônios, o Ginkgo pode ajudar nessa patologia? Caso positivo, como se dá esse processo? No caso do Alzheimer, existe uma particularidade. Na verdade, a gente sabe, na teoria, que existe uma restauração neuronal, sim, que várias pessoas já usaram PMF, que tiveram sucesso com esse trabalho, com esse tratamento, mas eu, particularmente, tenho muita dificuldade com Alzheimer na questão do uso, porque geralmente são pacientes inquietos, são pacientes arredios, são pacientes que não deixam você aplicar. Então, quando a pessoa tem o aparelho em casa e consegue fazer isso durante o sono daquele cliente, daquele paciente, perfeito. Com certeza existe ali uma restauração neural, existe sim a redução da inflamação naquele local e o paciente tem um grande ganho. Mas eu como fisioterapeuta, tenho muita dificuldade de tratar nessa área por conta disso, porque não são pacientes fáceis de deixar você trabalhar. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar, Gustavo, que faltou, é o seguinte, o Ginkgo, quando a gente fala da inflamação, né, que eu falei para vocês, nunca falem que ele é um anti-inflamatório, por favor. Qual que é o objetivo do Ginkgo? O Ginkgo, ele modula a inflamação, ou seja, se você tem uma inflamação inicial, que é uma inflamação aguda ali no início daquele processo de reparação tecidual, quando isso acontece, o que o Ginkgo vai fazer, ou a fototerapia vai fazer? Ele vai acelerar e muito o processo de reparação tecidual. É isso que ele faz. Quando ele faz isso, ele finaliza o sistema inflamatório de uma forma muito mais rápida. O que era para levar 8 dias, vai levar 3. O que era para levar 3 dias, vai levar 1 dia e meio, 1 dia. Então, essa é a função do Ginkgo na fase inflamatória. E quando a gente fala de inflamação crônica, né, principalmente no caso dos pacientes com processos reumatológicos, artrite reumatoide, lúpus eritematoso,
Como o ginkgo biloba modula essa inflamação, ele vai reduzir esse processo inflamatório, essa cascata inflamatória, ele reduz consideravelmente e faz com que aquele paciente alivie bastante a dor. É esse o trabalho que o ginkgo biloba e o fóton fazem, e não como anti-inflamatório. Bacana, também bem importante, porque às vezes nós nos comunicamos, tentamos, nós entendemos, né, qual o benefício dele, mas passamos uma informação, como você me disse, errada. A gente acha que o processo anti-inflamatório é algo positivo para o nosso corpo, mas na verdade é uma questão de proteção do corpo, né? Isso. Aqui o Alexandre fez uma pergunta que é interessante. Se o ginkgo biloba, ele nada mais é do que o equipamento indicado para auxiliar num processo de fisioterapia, na fisioterapia. Ele, na verdade, é um equipamento que auxilia no processo para tudo. Lembra que eu falei? Auxilia no meu trabalho como fisioterapeuta, auxilia no trabalho de um optometrista, auxilia no trabalho de um acupunturista, auxilia... Gente, trabalho veterinário. Eu tô tendo, assim, inúmeras questões veterinárias aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou sempre auxiliando vários profissionais a trabalhar com ginkgo biloba em determinadas patologias ou problemas, enfim. E ultimamente tem me aparecido muito questões com animais. E esses dias eu vivenciei isso aqui na minha casa, né? A minha cachorrinha, que é um ratinho desse tamanho, ela teve um problema uterino muito grave. A útero, ela é bem pequenininha mesmo, é uma pincher desse tamanho. O útero dela estava desse tamanho. Só para você ter ideia, era quase a metade da cachorra. E ela foi para o hospital veterinário em estado gravíssimo, entre a vida e a morte. Quando fizeram a cirurgia dela, acharam que ela não ia sobreviver. Ela sobreviveu, mas muito mal. Passou 3 dias entre a vida e a morte, assim, não sustentava nada, não sustentava eletrólitos, não sustentava temperatura, estava sempre coberta com cobertor térmico, porque ela ficava geladinha. Nem glicose, nem pressão, nada, absolutamente nada. Ela ficou em estado bem crítico durante 3 dias. E todo mundo achando que ela ia morrer. Aí eu peguei o ginkgo biloba, levei para a clínica veterinária, pedi permissão para utilizar o aparelho e levei uma manta de fóton e coloquei embaixo dela. Usei o ginkgo biloba e fui embora para casa, isso era no final de tarde. No outro dia de manhã, o veterinário ligou para minha mãe, falou assim, olha, ela já sustenta a glicose, já sustenta a pressão arterial e os eletrólitos. Isso ela já conseguiu vencer. Falei, opa, já corri lá com ginkgo biloba de novo. Cheguei lá, apliquei novamente. Quando foi no dia seguinte, ele já ligou e falou assim, olha, ela já sustenta glicose, temperatura, pressão, eletrólitos, tudo. Ela estabilizou. No terceiro dia que eu voltei lá para aplicar o ginkgo biloba, ela já veio para casa. Então, e tá bem. Isso já tem 20 dias e ela tá bem. Tá super bem, já recuperou, já tá bem. O médico, o veterinário fala, ele diz, olha, essa daí renasceu das cinzas, a gente não sabe nem como, mas ela renasceu das cinzas. E ontem nós tivemos um caso de um cachorro também lá em Goiânia, que mandaram para mim, a gente aplicou, eu orientando, eles aplicaram o ginkgo biloba, hoje ele faleceu. Hoje cedinho teve parada cardíaca, mas pegaram ele num estado muito crítico, ele já não se movimentava nada, era falência renal, já estava realmente pedindo para morrer, aplicaram o ginkgo biloba nele, esse cachorro abriu o olho, eu tenho a filmagem disso, ele abriu o olho, mexeu as orelhas, abanou o rabo para o dono, mexeu a pata e tentou morder o veterinário. Hoje ele faleceu, mas para você ver como o ginkgo biloba dá essa restaurada rápida, sabe? Assim, dá uma energia, eu acho que a palavra é essa, dá uma energia para aquele ser. Então, não importa, é para o meu trabalho, é para o veterinário, é para o acupunturista, gente, é para todos. Tem um cardiologista, né, que vocês sabem, tem um cardiologista num estado aqui no Brasil que ele tem 80 aparelhos, ele trata os pacientes dele que tiveram infarto do miocárdio com ginkgo biloba e a gente sabe quais são os resultados. Enfim, é para todos. É bacana. E até mesmo falando de cachorro, teve um caso que nós recebemos uma vez de pastor alemão, que tem bastante displasia coxofemoral, que é uma má formação, né, na articulação, depois de cirurgia, utilizando o ginkgo biloba também, é um caso bem bacana. Vamos aqui para a última pergunta.
Pessoal, sei que vocês deixaram aqui bastante perguntas, mas é como disse, hoje nós temos que trabalhar mais focado na parte de dores, inflamações. Depois eu posso até passar essas perguntas para a doutora para ver o que é realmente na área dela que ela pode estar auxiliando. Mas temos aqui um caso bastante interessante, que foi a Vera falou assim, ó, minha cunhada ela já fez 3 cirurgias na coluna, mas ela sente muita dor, porque não tem remédio que consiga tirar essa dor dela. O Ginkgo Bio pode trazer algum benefício? Ele consegue, entre aspas, resolver uma situação como essa, doutora? Repete aí para mim. A cunhada... Não tem muita informação. Ela falou que a cunhada fez 3 cirurgias na coluna, mas ela toma remédio e a dor não passa, não resolve a dor dela. O Ginkgo Bio vai auxiliar? Então, o Ginkgo Bio vai auxiliar? Vai auxiliar, mas assim, na verdade, a gente tem que saber, tudo a gente tem que saber qual a razão da cirurgia, a gente tem que saber se o problema foi resolvido. Eu vou ser sincera para vocês chegarem numa cirurgia de coluna, já tem que ter passado por fisioterapeuta manipulativo por um bom tempo. Porque sair de um problema na coluna e ir correr para uma cirurgia, a dor não cessa. Porque o problema não é resolvido. Eu tenho uma palestra que o Takashi gosta muito, ele comenta sempre, em todas as vezes que a gente se encontra, ele comenta para todo mundo que ele gosta muito dessa palestra. Eu sempre falo, coluna, ela é vítima ou ela é uma vilã? Porque todo mundo acha que ela é uma vilã. E, na verdade, ela é uma vítima. Alguma coisa desajusta a coluna. Ela não desajusta sozinha. Na verdade, são peças de ossos, parecem Lego, encaixadas, e que elas se movimentam de acordo com uma ação muscular. Os músculos atuam sobre a coluna. Agora, o que tirou aquela coluna do lugar? O que provocou aquele problema na coluna? A gente precisa entender. E geralmente a pessoa faz a cirurgia, mas ela não resolveu o problema. Então, exemplo, ela usa muito o lado direito do corpo, aumenta o volume muscular de um lado só, e a coluna faz um desvio, porque aquela musculatura está mais forte de um lado e ela puxa a coluna para o lado. Aí você vai lá e faz uma protusão discal, aquilo gera uma hérnia, porque ela fica muito tempo daquele jeito, torta e pressionando aquele disco. Aí vai lá, faz a cirurgia, mas a coluna continua assim. E você não tratou aquela musculatura que está puxando a coluna, aquilo não vai melhorar. Entende? Aquela dor não vai passar. E outra questão é essa que eu falei da dor neuropática. Muitas vezes você resolve aquele problema, mas o cérebro ainda não entendeu. Então, uma sugestão que eu dou além de usar o Ginkgo Bio naquela área da dor, aquela área cirúrgica, eu sugiro que a pessoa use na cabeça também, bastante na cabeça, por 2 questões. Uma, para liberar os hormônios, para que esses hormônios atuem em cima daquele processo, e em segundo, para dar para o cérebro a informação, para que ele se restaure aquele processo de comunicação, e ele entenda que aquela lesão já foi resolvida. Se é que ela foi resolvida, que é o que eu falei para você, né? Então, pode ajudar? O mínimo que vai acontecer é não permitir que aquela lesão permaneça, porque a tendência disso daí é piorar. E ainda vem lesão em cima de lesão, porque ela fez 3 cirurgias. As cirurgias, elas se sobrepõem. Então, são 3 processos cirúrgicos que geram fibroses e aderências naquele local, que com certeza aumentam muito a geração de dor dessa pessoa. Muito bem, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, com certeza. Pessoal, não se esqueça de entrar nas redes sociais da doutora, já deixa lá, segue lá, curte o canal dela, deixa tudo pronto. Lembrando que é segunda, quarta e sexta, né, doutora? Segunda, quarta e sexta, às 21 horas, que ela está sempre passando conteúdos bastante ricos na parte de fototerapia, eletromagnetoterapia, e como ela muito bem disse na palestra dela, outros tipos, não só de terapia, mas maneiras como você vive sua vida, alimentação, coisas para você se manter saudável. Então, sempre tem bastante conteúdo rico. E antes de a gente finalizar, nós temos aqui também, só para a gente poder apresentar para nós, o Kozuka contou sobre o nosso querido líder Levi. Levi, você está conseguindo escutar a gente, Levi? Queria que você só desse uma palavrinha para a gente aí, antes de nós finalizarmos a nossa conferência. Levi, tá ouvindo? Então, eu tô indo... Levi? Acho que ele deve estar ocupado agora, nesse momento.
Mas mesmo assim também, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Kozuka, acho que você está sem o mute também. Se você quiser dar alguma palavra antes de nós finalizarmos, por favor, fique também aqui à vontade. Eu vi que você tirou seu microfone, pode falar. Vou direcionar dois assuntos. Um para a doutora Joselisa. Agradecer, doutora, por esta aula. Inclusive, eu achei interessante agora, o que me chamou a atenção. Como nós somos a área de treinamento, trabalhar a neurociência, quando você assiste uma palestra por conferência, você fica focado, né? Você fica assim, por exemplo, eu já assisti, quantos simpósios eu assisti você dando palestra? Só que no simpósio você fica atento em tudo que está acontecendo, né? Os diretores, os eventos, as pessoas. Aqui não. Aqui, por exemplo, hoje eu me enriqueci muito sobre o conhecimento. Por exemplo, eu não tinha ideia por exemplo, dos tipos de dores e como a gente analisar a anatomia do corpo humano. E quando nós estamos falando com um cliente, de chegar a essa profundidade do cliente. Por exemplo, eu estou dando um treinamento aqui no Benkiocard de gabinete, e nós temos uma ficha de revisita, como se fosse o seu prontuário, e eu perguntava onde para um líder, né? O que você anotou dela? Quais os exames que ela tem? Diabético. Mas dentro da nossa ficha de revisita, eu nunca pensei em perguntar da dor, da profundidade. Que tipo de dor? Por que você tem essa dor? Como que foi essa dor? E quando se passar, por exemplo, um ano, você voltar de novo nesse cliente para fazer uma visita, para ele uma revisita, e você voltar à preocupação de cuidar desse ser humano, mas daquela dor que você foi buscar a profundidade, entendeu aquela dor dela e poder auxiliá-la. Então, isso foi um dos pontos que eu aprendi muito hoje, né, e gostei, quero te dar os parabéns, fiquei muito feliz. Vou, inclusive, também te acompanhar no YouTube, que nós temos um canal também lá, e também tenho direcionado alguns canais do YouTube para a nossa rede, então agora eu vou fazer com mais intensidade. Vou dar uma olhada também nos outros vídeos que você fez, tá? Fica aqui meu agradecimento. E gostaria de deixar o convite aqui, Gustavo, reforçar para a doutora, se ela poderia voltar outros dias, outra semana conosco aqui, porque eu sei que teve bastante pergunta, e eu gostaria até de dar o tema já para você, se você pudesse estudar para nós, que seria o estudo sobre a coluna. Porque como nós temos... porque nós temos um foco que são nos colchões, eu acho que é muito importante nós, como profissionais, entendermos como que funciona a coluna, né? Será que, como que você falou, se ela é uma vítima ou é uma... vilã. Uma vilã. Né? E para nós que somos da área de vendas, e a nossa especialidade, a nossa profissão é cuidarmos da coluna de todos os nossos clientes, né? Por exemplo, uma vez escutei assim, né? No japonês, ele tem a preocupação do ensinamento e ensinar o teu filho a dormir. Aqui nós não temos esse ensinamento. Eu não consigo lembrar do meu avô, tataravô, do meu pai, da mãe, me ensinar como que eu durmo, como que eu deito. No Japão, ele tem essa preocupação de todo dia ele estender o colchonete na esteira, você vai dormir dessa maneira e vai dormir aqui. E você tem que dormir com esse travesseiro, não com esse travesseiro. Por quê? Porque você é pequeno, seu travesseiro tem que ser dessa altura. Então, isso é muito interessante. Quando nós falamos de coluna, e nossos profissionais de vendas que nós trabalhamos, ainda o nosso carro-chefe é o Kenkopato, então, se você tem um conhecimento um pouco mais profundo da coluna do nosso cliente, você vai falar para ele sobre a coluna dele, tem um conhecimento profundo da coluna, inclusive dos filhos, aqueles que são adolescentes, os jovens também, você já está fazendo um fechamento da venda para a família toda, não só para ele. Só quero já deixar esse tema, Gustavo, se for possível, ou gostaria de fazer esse pedido para a doutora aí já o próximo. Obrigado, doutora. Eu agradeço o convite, está aceito. Eu falo sempre, Kozuka, que o conhecimento ele é libertador. Quando você tem conhecimento das coisas, fica tudo muito mais fácil. Até para você fechar uma venda, fica muito mais fácil, porque para você explicar as propriedades e explicar para o seu cliente que você está trabalhando não só com o produto,
pensando no lucro, mas você está pensando, se preocupando com ele, né? O seu trabalho é se preocupar com aquele cliente, é óbvio que você vai cativar ele com muito mais facilidade. E isso, na verdade, pensando na Kenkopato, vocês sempre me chamaram muita atenção com relação a essa questão de família, né? De preocupação das 5 saúdes, esse grupo familiar. Então, tudo isso eu venho analisando como funciona a cabeça da fábrica. Então, se a gente está trabalhando com saúde, com pessoas que gerenciam esse sistema, preocupado com todos os tipos de saúde, vocês dão muita assistência para os seus distribuidores, isso é sempre maravilhoso da gente ver. Então, tudo isso foi me gerando uma vontade, sabe, de fazer esse trabalho, de mostrar maior conhecimento, para que essas pessoas divulguem essa tecnologia, que ela é maravilhosa, porque vocês já têm a cabeça de pensar no cliente como levar um produto para que aquele cliente melhore, e não levar um produto para ganhar mais renda, gerar mais renda. Isso acaba sendo uma consequência. Então, eu achei importante trazer conhecimento para as pessoas de como funciona, de uma forma mais simplificada, para que seja mais entendível, para que seja fácil de aplicar. Numa dessas lives que eu fiz, existe lá, eu falo das perguntas referente à dor que tem que ser feito para o cliente. Assistam isso, anotem, estudem sobre isso, porque ele vai se sentir acolhido, sabe? Vocês estão levando o produto para a saúde, então ele vai se sentir acolhido, ele vai perceber que você está preocupado em como que tudo começou e está preocupado em resolver aquele problema, né? Você está preocupado com ele, não de ganhar o dinheiro, que é a consequência, óbvio. Então, eu agradeço a oportunidade, tá? Aceito o convite e a gente agenda. Tá, obrigado, doutora. Obrigada. E você, Gustavo? Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Também muito obrigado a todos que participou aqui. Eu vi que todos interagiram aqui nos nossos comentários também, falando aqui fantástico. Gratidão pelo trabalho de hoje. Todos os agradecimentos aí para a doutora Joselisa de mais uma vez ter passado essas informações. Novamente, algumas perguntas que não foram focadas aqui no nosso tema. É importante vocês deixarem aqui, mas vou agora trabalhar no particular com a doutora. Todos vocês tenham um ótimo dia, um bom fim de semana para todo mundo aí. Feliz Páscoa para todos. Lembrando que na segunda-feira temos workshop 3 horas. Então vamos trabalhar com os nossos convidados, trazer novas pessoas para o nosso workshop às 3 horas. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.